Boa noite para vocês. Bom dia e boa tarde para aqueles que nos assistirão depois, porque essa também é uma grande virtude, né, da internet. Aqui estamos nós ao vivo, mas amanhã e depois, com certeza, muitos outros e outras poderão ainda nos assistir. Bem, eu quero começar enfrentando de cara isso que os nossos amigos do Semeador nos propuseram como tema: Espiritismo para Todos. E apurando aquele senso crítico de Kardec, que nós temos tentado imitar, já que todos nós procuramos, então, a orientação com a doutrina espírita, é preciso recuperar sempre de Kardec o senso crítico, a postura de Kardec. Então, esse tema que apareceu agora aí na nossa tela, Espiritismo para Todos, é o nosso desafio de hoje. E apurando esse senso crítico, eu dizia, a gente vai tentar se perguntar antes de abordar efetivamente a questão se existe algum espiritismo que não é para todos. Essa é uma questão que me parece se impor. Tem algum espiritismo que não é para todos? Existe algum espiritismo que se coloca como para um seleto grupo? Porque é importante nós distinguirmos, e eu pretendo fazer dessa fala de hoje uma fala um tanto etimológica, vocês me permitam esse adendo, né, e esse encaminhamento das ideias, porque aqui e ali nós nos confundimos em termos que são importantes de recuperar para que a gente saiba de onde a gente está falando, né? É muito importante isso que as ciências sociais vieram nos apresentar nos últimos anos. Todos nós falamos de algum lugar. Qual é o lugar de fala do qual cada um de nós fala? Não é que um tenha lugar de fala e o outro não tenha. É uma teoria que reconhece que cada um de nós fala de um lugar. Então, enquanto espíritas, que a maioria de nós somos, ou enquanto simpatizantes da doutrina espírita, como há presentes aqui agora, de que lugar a gente está observando essa questão? De que lugar a gente olha para o espiritismo? O espiritismo, ele precisa ser distinguido, vai que então nossa primeira importante distinção da noite de hoje, da doutrina espírita. Peraí, Saulo, espiritismo e doutrina espírita são coisas diferentes? É claro que essa é uma linha de entendimento, eu vou citar aqui os autores e autoras que a gente estiver buscando para construir a nossa fala agora, mas essa é uma linha de entendimento que fica franqueado ao debate, e é claro que pode haver discordância, você não precisa pensar como esses autores pensam. Mas Hermínio Corrêa de Miranda, um autor sobre o qual eu tenho me debruçado um pouco nesses últimos meses de pandemia da Covid-19, ele propõe um raciocínio a partir de Leon Denis que distingue espiritismo de doutrina espírita. Veja se faz sentido para você. Hermínio está mergulhado no livro No Invisível, onde Leon Denis diz: o espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. O espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. E Hermínio Corrêa de Miranda, num e-book pela editora Correio Fraterno, que se intitula o que desejamos fazer do Espiritismo, é um e-book gratuito, disponível no site dessa editora, Correio Fraterno. Ele se apropria da ideia de Leon Denis para distinguir, então, a partir dessa frase, o conjunto dos princípios e valores espíritas, vamos chamá-los de doutrina espírita. O conjunto de valores e princípios espíritas, nós chamamos, então, de doutrina espírita. E isso se distingue daquilo que os homens realizam da doutrina espírita. Percebe? Espiritismo, por esse conceito, seria aquilo que nós fazemos da filosofia espírita. A filosofia espírita é simplesmente a informação que, organizada por Allan Kardec a partir daquilo que nos dizem os espíritos superiores, se organiza então enquanto doutrina, enquanto filosofia. Espiritismo será aquilo
que nós resolvermos fazer desse conjunto de informações aqui. E aí nós precisamos reconhecer, já está passando da hora de reconhecer, que não existe um espiritismo só. Existem vários espiritismos. Porque o modo como eu ajo a partir desse conjunto de valores não é o mesmo modo pelo qual você age. A forma como o espiritismo ele se organizou e se comportou na França de Kardec não tem nada a ver com a forma como o espiritismo se organiza e se comporta aqui no Brasil. No Brasil de hoje, por exemplo. Então nós precisamos falar do espiritismo francês, do espiritismo espanhol, do espiritismo brasileiro, do século XIX, do século XX, do século XXI, porque nós somos produto também do nosso tempo. O tempo e o espaço em que nós estamos localizados, eles vão definir a maneira como nós entendemos as coisas. Então, por exemplo, no espiritismo brasileiro, as obras de Chico Xavier têm uma grande influência. Esse é um fato social. Se essa influência traz mais prós do que contra, quais são as vantagens e desvantagens é um outro assunto. E se depois dessa confusão de conceitos que eu vou fazer aqui hoje me convidarem de novo para o semeador, a gente pode tratar do assunto. Mas vantagens e desvantagens, problemas e soluções ficam para uma outra oportunidade. Hoje é só para a gente reconhecer o fato social. Aquilo que se pratica enquanto espiritismo lá na França de Kardec é uma coisa diferente do que nós praticamos aqui hoje e chamamos de espiritismo. Não há nisso nenhum problema. Há um reconhecimento de como que as influências sociais, culturais, humanas, por assim dizer, são fortes. Como que elas modificam um pensamento. É natural que seja assim. Não existiu na história da humanidade nenhuma ideia que não se modificou ao longo do tempo. Vejam vocês o cristianismo. O pensamento de Jesus de Nazaré, lá no século I desta era, não é exatamente a mesma coisa que a doutrina católica romana fez. Veja bem, de novo, vai ficar para uma outra oportunidade avaliar o quanto do pensamento de Jesus de Nazaré existe ainda hoje na teologia católica e o quanto foi modificado. E que interesses causaram essas modificações. Vai ficar para depois. De que maneira que nós podemos diferenciar o que hoje o protestantismo é, na média do mundo, daquilo que é o pensamento do Cristo? Então, para falar de espiritismo, há diferenças entre os espiritismos praticados por aí. E, por enquanto, eu fiquei nas distinções culturais de um macrocosmo, que é uma nação. Mas no microcosmo, aqui dentro do Brasil, por exemplo, existem também vários espiritismos. Porque a maneira como cada instituição, como cada grupo vai se comportar diante da doutrina dos espíritos é uma. Você não vai encontrar dois lugares que se comportem da mesma forma. E aí, algumas afirmações nossas começam a ficar um pouco deslocadas da realidade a partir dessa iluminação do Hermínio Miranda. Por exemplo, nós falamos assim, no espiritismo não há rituais. Talvez a frase correta seja, na doutrina espírita não há rituais. Porque no espiritismo brasileiro, da média dos lugares que eu conheço, há muitos rituais. Muitos rituais. E não há nenhum problema no ritual. Veja bem, todas as grandes religiões do planeta têm os seus. E nós as respeitamos profundamente. Como pensamentos que procuram buscar a verdade, que procuram encontrar Deus, e que entendem que aquelas intermediações
elas são importantes, são necessárias. Para as religiões clássicas, são essenciais. Então, o muçulmano vai orar virado para Meca, porque para ele a sua prece só chega no céu se ele cumpre aquele ritual. O católico vai orar com o terço, porque, de acordo com o seu entendimento e fé, é essa prece mais agradável a Deus. O protestante não vai cultuar imagens em hipótese nenhuma, porque ele entende que Deus não gosta de intermediários. Então ele foi liberto, segundo o seu pensamento, pela doutrina da Igreja Reformada, desses intermediadores. Ele quer conversar diretamente com Deus. Cada grande religião vai ter o seu modo de se relacionar com Deus, mais ou menos mediado por rituais. A doutrina espírita não os prevê, mas os espíritas os executam. Quando nós criamos, por exemplo, uma atmosfera onde necessariamente o passe magnético espiritual se dará de uma certa forma, quando determinados movimentos precisam existir para essa troca magnética e outros movimentos não servem, ou a ausência de movimentos é um problema. Quando nós nos reportamos a Deus em preces que são formuladas por palavras-chave e que não necessariamente transmitem o sentimento naquele momento, mas sim palavras que, segundo vai ficando na nossa crença inconsciente, servem para começar ou para terminar uma atividade qualquer. Quando o comportamento dentro de uma instituição espírita precisa ser este ou aquele, não pode ser natural o comportamento de cada um, espontâneo. Quando no campo da mediunidade se cria fórmulas para que a atividade mediúnica se dê, enfim, eu não vou ficar aqui fazendo uma lista dos rituais, até porque eu não gostaria que esse fosse o tom do nosso senso crítico. Mas tem um tom de senso crítico que vai aqui muito importante, que é a gente abrir mão de uma prepotência que existe no meio espírita, e isso chama autocrítica. A gente não está falando de ninguém, nós estamos falando do nosso próprio umbigo. Olhando para o meio espírita, do qual eu faço parte, no qual eu, Saulo, estou inserido, eu percebo que nós temos uma certa arrogância que quase soa como um tom de superioridade. Que faria sentido a partir de uma visão mais completa da vida e das coisas. Então, as leis do mundo espiritual, a reencarnação, o entendimento de Deus, a preexistência da alma e a resistência dela, os grandes conceitos espíritas ressoam em alguns espiritismos que nós praticamos por aí, como se nós fôssemos superiores. Mesmo que seja, meus irmãos e minhas irmãs, no campo do entendimento, isso não é verdade. A prática mostra que saber determinadas coisas não significa ser. Os valores que nós entendemos como valores de aquisição de uma felicidade plena, as alegrias que são oportunizadas àqueles que estão encarnados, a chegada num mundo espiritual mais ou menos feliz e equilibrada, a vida familiar harmônica, nada disso está numa relação diretamente proporcional ao fato de ser espírita. Allan Kardec não se propôs ao proselitismo porque ele não entendia como importante ser espírita para adquirir nenhum desses valores. Vocês se lembram do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec intitulou Fora da caridade não há salvação. Depois de brincar com uma máxima da igreja, brincar no bom sentido, né? No sentido de reescrever
aquela máxima que dizia: fora da igreja não há salvação. O que já foi um pensamento teológico, católico, romano, vigente por um tempo. E parece que não é mais. Fora da igreja, quem não for à missa no domingo não é salvo. Quem não fizer parte desse culto, quem não seguir esses rituais, não será salvo. E Kardec diz, olha, não dá para dizer que fora da igreja não há salvação, mas também não dá para dizer fora do espiritismo não há salvação. Primeiro porque salvação para a doutrina espírita é um processo de autoencontro. Se existe alguma salvação, é a autossalvação. Quando eu faço a aquisição de determinados valores ético-morais, e essa aquisição não é por palavras, essa aquisição não é por aquilo que eu sei, essa aquisição não é pelos lugares que eu frequento, pelos livros que eu leio, pelas lives em que eu estou presente, essa aquisição é por uma prática consonante com aquele princípio em que eu deposito a minha orientação ética. Então, um princípio, por exemplo, que nos norteia é o da não violência. Viver o princípio da não violência é diferente de propagá-lo. Eu posso falar de Gandhi, de Jesus Cristo, de Chico Xavier de maneira muito bonita. Mas aquele momento em que alguém comete uma atrocidade para com alguém da minha família, eu vou viver a não violência? Ou vou ter vontade de apertar um pescoço? Não dá nem para a gente dizer se a gente é adepto dela. Porque talvez não tenhamos passado nessa vida por tudo aquilo que a gente precisa passar para saber se a gente é adepto. Gandhi passou e por isso é adepto. Ele libertou a Índia sem pegar numa arma e lutando contra pessoas que pegavam em armas contra ele. Ele é adepto. Jesus Cristo morreu numa cruz, mesmo sem ter cometido nenhum crime. Viveu o princípio da não violência. Eu não sei. Então eu sou um adepto teórico, mas na prática, não sei. Não sei. É tão libertador. Tenta respirar fundo. Foi uma estratégia oratória que eu estava precisando respirar fundo. Quem não sabe falar com diafragma é assim, né? Agora fala, não sei. São 6 letrinhas libertadoras. Eu não preciso ter certeza das coisas. A proposta espírita é que você tenha perguntas. Não ter perguntas é um pouco mais perigoso do que não ter respostas. Não ter respostas é a condição da humildade de quem está estudando e fala, olha, eu não sei. Eu até acho que eu entendi, mas não tenho certeza. Aí vem o Roberto, faz uma palestra e fala, caramba, não era nada daquilo que eu estava achando. Não sei. Vocês lembram de Sócrates? Um dos maiores sábios da história do Ocidente? Quando disseram a ele, Sócrates, você é o maior sábio. Ele disse, sou mesmo. Eu sou porque eu sei que eu não sei de nada. Ele não se achava sábio porque ele sabia de alguma coisa. Ele se achava sábio pelo reconhecimento de que lhe faltava muita coisa. O reconhecimento da incompletude. Aí vem o espírita brasileiro do século XXI e faz uma live dizendo como que o Paulo Gustavo chegou no mundo espiritual. Gente, não sei. Isso é irresponsabilidade e falta de caridade. Aí vem o espírita, junta umas referências aqui e ali de pseudo-sábios e diz que o pensamento positivo vai curar o outro do câncer. Não sei. Ou então desacredita a depressão do coleguinha, dizendo que ela é fruto de falta de fé. Não sei. Eu não sei. E nesses casos que eu exemplifiquei aqui, não dá para saber. O que é, então, ser espírita? Vamos passar dessa primeira fase. Espiritismo existe se não for para todos? Não vou responder todas as perguntas, mas vou deixar no ar isso que nós falamos até agora, concluindo num grande não sei. Eu sei que é deselegante, não pode colocar em caixa alta, mas eu escreveria no chat agora, não sei.
em letras maiúsculas. Num segundo momento, eu gostaria de trazer Allan Kardec para a gente conceituar o que é ser espírita. Eu não quero atrapalhar os planos de ninguém, mas Allan Kardec, no livro Que é o Espiritismo, conclui, vocês sabem que ele escreveu o livro Que é o Espiritismo com um objetivo muito particular, que era fazer um grande resumo da doutrina dos espíritos. Ele não é um livro pequenininho, ele não é um livro primeiro, não é. Ele é um livro de propaganda. Ele é um livro que Kardec resolve elaborar para fazer uma divulgação dos princípios básicos, da ideia geral da doutrina espírita. E nesse livro, com esse objetivo, Allan Kardec diz que é espírita. Veja lá se isso não pode ajudar até no objetivo do semeador. Aqui no caso do portal, né, desse grande repositório de material espírita. Ele diz que o espírita é aquele que estabelece contato com os espíritos e crê em suas manifestações. O espírita é aquele que estabelece contato com os espíritos e crê nas suas manifestações. O espírita não é o que lê o livro dos espíritos. O espírita não é o que vai ao centro espírita. O espírita não é aquele que entendeu, de acordo com o pensamento da doutrina espírita, o mundo, as leis e as coisas. A doutrina espírita é um conjunto de princípios que eu posso aderir por inteiro ou não, aos quais eu posso aderir por inteiro ou não. É como se existissem níveis para essa resposta. O que é ser espírita? De resposta para essa pergunta. O que é ser espírita? Um determinado nível, ser espírita é tomar contato com os espíritos. Quer ver um grande exemplo da arrogância dos espíritas brasileiros? Classificar os umbandistas como não espíritas. Pelo conceito de Kardec, em o que é o espiritismo, o umbandista é espírita. É espírita. Ele utiliza a comunicação com os espíritos o tempo todo no terreiro. O tempo todo. Não é uma religião ou uma doutrina espiritualista só. Isso tudo é. Tudo é. Espiritualista é aquele que consegue ver para além da matéria. É aquele que explica por teses filosóficas o mundo e as leis a partir de um pressuposto não materialista. Percebe? Então, um umbandista, além de espiritualista, é espírita. Deixa ele dizer que é espírito umbandista, por que não pode? Por que o candomblessista não pode ser espírita? Por que o pastor que se comunica com o Espírito Santo de Deus, segundo o seu entendimento teológico, e fala em línguas, não é espírita? Ele é espírita. A diferença é que nós entendemos a diversidade das inteligências desencarnadas como espíritos. E o pastor se comunica com um espírito, que é o Espírito Santo, no entendimento dele. Porque o entendimento espírita para o conceito de Espírito Santo é uma outra coisa. A gente pode conversar. Já estou me escalando aqui, viu, Mali e Roberto? É a terceira palestra que eu estou me escalando para fazer. Depois vocês vão me cobrar e eu não vou ter tempo, né? Olha só que irresponsabilidade. A gente pode conversar sobre o que é a visão espírita do Espírito Santo de Deus. Mas não é isso que vem ao caso aqui. Vem ao caso conceituar todo aquele que se comunica com os espíritos como espírita. E mesmo que ele creia de maneira diferente da nossa, ele não deixa de ser espírita por isso. Vocês sabiam? Uma fofoca aqui entre a gente. Vocês sabiam que na reunião espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, estou falando desse jeito, para não ter espaço para ninguém falar, mas é um centro espírita mais ou menos aí, é um pessoal que não estuda, é uma galera antidoutrinária.
esses chavões, né, esses carimbos que a gente gosta de colocar nos outros. Não, é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida nas suas reuniões às 20 horas de quartas-feiras pelo senhor Allan Kardec, que nas sextas-feiras também abriu uma outra reunião para fazer a análise das mensagens recebidas na quarta. Vocês sabiam que naquela reunião de quarta-feira existiam médiuns muçulmanas, judias, católicas? Como assim, Saulo? Como assim? É porque para Allan Kardec, espiritismo não é aquele quadradinho do censo do moço ou da moça que batem na sua casa e que você marca ou católico, ou protestante, ou espírita. Não é. Para Allan Kardec, para Hippolyte Léon Denisard Rivaio, travestido de Allan Kardec, espiritismo não é religião. Então, quando o semeador se propõe a fazer um trabalho para todos, talvez ele esteja se orientando por Allan Kardec como ninguém tem feito. Porque só existe espiritismo se for para todos. O que é espiritismo para Allan Kardec? Uma ciência experimental que vai observar um fenômeno diferentão que sempre existiu na história da humanidade, mas que ainda é diferentão, e vai começar a formular leis no campo da filosofia, vai começar a formular leis consequentes a esse fenômeno que ele observou. E essas leis consequentes ao fenômeno observado, elas trazem no seu conjunto uma ética, uma moral. Não tem espaço para religião. Mas nós precisamos ficar lá com a segurança de Hermínio Miranda e Leon Denis. Não tem espaço para religião aonde? Na doutrina dos espíritos. Como Herculano Pires quis dizer, existe a doutrina dos espíritos e tem a doutrina dos espiritais. Eu vou me permitir, onde eu não fui chamado, colocar o meu bedelho e adicionar a fala de Herculano Pires, que existe a doutrina dos espiritais do Brasil. Nós inventamos uma religião espírita. Tem problema? Não, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu não quero puxar o tapete de ninguém. Tá tudo bem. No centro espírita em que eu frequento, existe uma religião espírita. E vive-se ali alguns rituais. Tá tudo bem. Ninguém é menor, inferior, superior. Não se trata disso. Agora, vamos parar de bater no peito para dizer que não tem dogma, que não tem ritual, que só a gente entendeu Allan Kardec, que o espírita vai chegar no mundo espiritual melhor, ou então até querer ter resposta para tudo. Por que que a gente tem que ter resposta para tudo? Allan Kardec não tinha. Allan Kardec faz uma coisa que a gente está desacostumado a fazer nos meios religiosos, inclusive o espírita, que é mudar de ideia. Você sabia que Kardec mudou de ideia? Algumas vezes. Aí, Mária, anota aí, ó, palestra número 4. As ideias que Kardec reinventou. Kardec muda de ideia em relação a um fenômeno chamado possessão. Kardec muda de ideia em relação a instinto e inteligência. Kardec aborda de maneira diferente em A Gênese a evolução espiritual, o que ele chamou de gênese espiritual. No Livro dos Espíritos é uma outra coisa, porque a doutrina espírita ela é progressiva, mas os espíritas estão meio como retardatários nessa corrida da busca pela verdade. Porque insistimos em alguns pressupostos que são só religiosos. E aí tem um problema. Tá tudo bem
a expressão do nosso espiritismo ser o que a gente quiser. Tá tudo bem a gente fundar a instituição que a gente quiser fundar e acender a luz da cor que a gente quiser acender e dar o passe com o movimento que nós quisermos dar. Tá tudo bem. Tá tudo bem beber água fluidificada. Tá tudo bem. Mas a gente não pode colocar essas práticas dentro da doutrina espírita. Não pode, num primeiro sentido, de não conseguir. Não é possível colocar. A doutrina espírita não está nem aí para a gente. Ela é o que é, independente da gente. E a gente não pode colocar no sentido de ficar tentando fazer uma força para encaixar a peça do quebra-cabeça que não encaixa. Me responde por que nós temos que estudar durante 5, 6, 7, 8 anos para depois praticar a mediunidade. E estudar o quê? O espiritismo, né? Os livros de Allan Kardec. Gente, o médium de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não tinha que estudar coisa nenhuma para chegar lá e ser médium. Não tinha. Eu não estou falando aqui de coisas muito difíceis de documentar. Basta ler no livro dos médiuns, lá quando Kardec coloca o estatuto da Sociedade Espírita, quais eram as condições para estar ali. Outra palestra, hein? Provavelmente eu estou louco essa noite marcando palestra aqui sozinho com vocês, né? Para ser espírita, sob esse aspecto da comunicação com os espíritos, basta ter uma coisa chamada boa vontade e uma outra coisa chamada seriedade. Não dá também para querer ser curioso e ficar para sempre fazendo a mesa girar. Allan Kardec extraiu disso uma série de trabalhos sérios, de pesquisas aprofundadas na relação com os espíritos. Mas a pessoa ia lá, segurava no lápis, psicografava São Luís, aquele que fez uma edição da codificação, um revisor espiritual, segurava um espírito que comunicava o espírito de verdade, Jesus, e depois ele levantava e ia para a igreja dele, acender uma vela. O Sérgio escreveu aqui, eu não tinha coragem de dizer isso que eu senti. Obrigado, Saulo. Acima de tudo, a avaliação correta do que Kardec nos deixou. Eu também não, Sérgio. Eu também não tinha coragem até a pandemia. Quando a gente mergulha aberto, né, daqueles horários que a gente ia no centro espírita o tempo todo, a gente começa a mergulhar nos textos clássicos e vê que tem um problema. Que tem uma discrepância entre aquilo que a gente lê e o que a gente pratica. Então, por que quem chega no centro espírita entende como pressuposto, como um princípio necessário? É como se fosse na universidade, né? Você fazer a disciplina 2, você tem que ter o pré-requisito da disciplina 1. Então, para trabalhar mediunicamente, você tem que ter estudado todos os livros de Kardec. Onde que está escrito isso? Lá no Espiritismo Clássico. Não adianta mostrar a mensagem que o Espírito deu. Porque mensagem de Espírito para Kardec é opinião. Todo mundo tem direito de ter a opinião que quiser. Mas para ser uma informação espírita, nós não podemos abrir mão do critério, do método de Kardec. Um espírito achar que é isso ou aquilo não torna aquela comunicação espírita. Vocês pararam já para pensar na diferença que há entre um livro mediúnico e um livro espírita? O livro que foi psicografado pelo espírito fulano não é necessariamente um livro espírita. Livro espírita, no sentido de seguir a filosofia espírita, é aquele que passou pelo crivo do método que Kardec nos legou. Ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Quantos mais disseram isso? Por que médiuns? Em quantos países esses grupos se comunicavam entre si? Porque aí também não vale. Percebe? Ah, Saulo, mas que trabalhão, que chatice. Kardec. Kardec.
um trabalhão que não cabe no tempo que esse homem viveu. Não cabe. Allan Kardec trabalhou de 1854 a 1869. São rápidos 15 anos. E olha que eu estou contando aqueles 3 em que ele conheceu o fenômeno espírita até o surgimento do Livro dos Espíritos. Então, de produção literária de Kardec, 12 anos. Allan Kardec foi um gênio, um monstro da observação do fenômeno espírita. Uma coisa que existe desde que o mundo é mundo e que Allan Kardec conseguiu organizar num pensamento, um pensamento interreligioso. Para Kardec, gente, o espiritismo seria uma coisa que penetraria nas filosofias, ciências e religiões. Justamente porque ele não se imporia enquanto fé a ninguém, nem a nada. Só que nós temos escolhido a perninha da moral, transformado a perninha da moral em religião e se agarrado a ela com todas as forças. Só que essa perninha tem outras 2 acompanhantes, de uma mesinha daquela bem sugestivamente existente nos salões franceses e que giravam, né? As mesas de 3 pés. A doutrina espírita é uma mesa de 3 pés. Um pé é chamado filosofia, outro pé é chamado ciência, e o terceiro pé nem se chama religião. O terceiro pé se chama moral. Kardec diz que a moral espírita, ela se aproxima da moral cristã a ponto de se confundirem, porque a moral espírita se debruça sobre as leis de Deus. E a moral cristã é uma expressão da lei de Deus. Mas, gente, a moral mosaica também é. A moral muçulmana é uma expressão da lei de Deus. A moral presente lá no Bhagavad Gita dos orientais é uma expressão da lei de Deus. Para Kardec seria muito natural o muçulmano é espírita, católico é espírita, protestante espírita, hindu é espírita. Percebe? Budista é espírita. Só que a gente se apropriou da doutrina dos espíritos. Transformamos ela numa religião qualquer. Nesse meu qualquer aqui pode ter ido alguma arrogância, vocês me perdoem. Mas eu quis dizer no sentido de uma religião clássica, com seus dogmas, rituais, assumidos como seus. Só que não são. A doutrina espírita não os assume como seus. Nós é que temos transformado esses rituais na única expressão presente da doutrina por aqui. A Flávia Marangon disse: a casa que não entende isso acaba distanciando e afastando as pessoas, acaba criando um preconceito, o que não deve haver em religião nenhuma. Pois é, Flávia, pois é. A gente realmente vê, eu vou aproveitar a fala da Flávia para começar a encerrar pelo aspecto que eu anotei aqui para conversar com vocês sobre a institucionalização da doutrina espírita. Houve um tempo aqui pelo Brasil, eu não sei em que país você está, Flávia, talvez a história não seja muito diferente, mas houve um tempo aqui no Brasil em que a doutrina espírita não era institucionalizada. Os grupos espíritas eram familiares. As sessões espíritas aconteciam na casa das pessoas. Depois todo mundo levantava e ia comer o jantar. Eu não estou dizendo que tem que voltar a ser isso. Eu estou dizendo que quando a gente pega a doutrina espírita de um ambiente espontâneo que é a família e traz para dentro da instituição, a gente cria as regras da socialização humana. E a gente diz o que pode e o que não pode. Tudo bem, cada lugar ter a sua regra. A Flávia disse agora que está nos Estados Unidos, né? Pois é, a gente conhece um pouco o movimento aí e a gente percebe que, na verdade, o brasileiro, né, ainda é o responsável pela manutenção de boa parte do movimento espírita fora do Brasil. Então a gente repete os vícios culturais que a gente tem aqui também. É natural, tudo bem. Como eu ia falando, as regras de cada lugar
serão as regras de cada lugar. Mas nós precisamos, do ponto de vista da nossa consciência, que tem que estar tranquila, né? Que do ponto de vista do atendimento intelectual a ela, a gente precisa se esforçar o tempo todo para estar tranquilos, e se não estivermos, para criarmos mecanismos para estar, abrir grupos, mudar de grupos, ler novos livros, fazer coisas na internet, como os amigos estão fazendo aqui o Semeador Net. Quando a gente busca, nessa procura intelectual, a origem da doutrina espírita e enxerga na institucionalização um problema, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Começar a lutar para devolver à doutrina espírita a possibilidade dela ser o que ela é. Porque se ela é intocável e eu não consigo mexer com as suas bases, por outro lado, a gente pode estar atrasando a sua propagação. A gente pode estar, como a Flávia falou muito bem, repetindo certos problemas que a gente já poderia ter superado por falta de estudo, por falta de integração entre os diversos mecanismos que a doutrina espírita tem em si. Se não tiver ciência, gente, não é doutrina espírita. Então, se eu não tiver uma crítica, se eu não tiver um olhar de atenção para a mediunidade, não é ciência. A mediunidade pode ter se transformado numa espécie de ritual dentro do centro espírita. E aí não é doutrina espírita, porque faltou ciência. A ciência do espírito que Kardec fala. Se não tiver filosofia, se eu não estiver refletindo, o espírito deu uma mensagem, ok, mas e aí? O que isso significa? O que a mensagem que o espírito deu quer nos dizer? Quando eu confronto essa mensagem com outras e com o edifício que Kardec deixou pronto, o que eu entendo? Eu relativizo essa mensagem? Ou não? Ela diz tudo aquilo que Kardec disse também. Essas regras que a Ivone fala, né, que os homens criam e que transformam a doutrina só na sua expressão institucional, precisam ser relativizadas. Tudo bem, cada um faz a regra que quiser. Mas nós, se estivermos enxergando diferente, eu falo sim porque cada um tem o direito de fazer a sua busca e de enxergar de uma forma. Nós precisamos fazer alguma coisa para voltar a essas origens. E iniciativas como essa aqui do Semeador precisam das nossas palmas, da nossa atenção, do nosso louvor, do nosso carinho, porque elas são justamente esforço de uma consciência que não quer se deixar aprisionar. Então eu vou olhar ali ao meu redor e falar, não, peraí, isso daqui não combina mais com aquilo que eu tenho entendido que é doutrina espírita. Então eu quero me movimentar num outro sentido. E a gente começa a buscar os pares para que a gente possa, junto com esses pares, fazer alguma coisa. Eu me considero um par dos amigos aqui do Semeador, um incomodado com aquilo que nós temos tido de espiritismo brasileiro, e por isso estou aqui somando os esforços e o tempo que vocês precisarem de mim. Eu vou buscar em todo o meu possível na agenda para estar aqui, porque essas iniciativas, a mim parece, que essas iniciativas elas vão reorientar o espiritismo no Brasil, porque só dá para ter espiritismo se ele for para todos, porque ele não é uma expressão religiosa, ele é uma maneira de enxergar o mundo, não é o mundo material, a Terra, né? O mundo espiritual, as leis que regem esse mundo, as coisas e os seres. E essa maneira de enxergar, ela pode se encaixar como uma peça coringa dos jogos de tabuleiro ou dos jogos de carta. Ela pode se encaixar no quebra-cabeça católico. Ela pode se encaixar no quebra-cabeça protestante, no quebra-cabeça muçulmano, no quebra-cabeça lá do Tibete. Se não está se encaixando, é porque a gente não entendeu Kardec e porque a gente não está conseguindo expressar bem Kardec.